Eu acredito que essa noite eu vim ministrar algo ao seu coração, mas saiba que quando o Mateus estava falando sobre o conforto da casa, de estar no comodismo dos nossos lares, Deus falou algo comigo. Deus falou assim: você veio para deixar eles desconfortáveis essa noite. Amém? Então, eu vim te deixar num desconforto bom, vamos dizer assim, amém? Porque eu acredito que tem coisas que, para nós alçarmos novos voos e voos mais altos, é necessário que Deus venha nos tirar do ninho, né? Assim como Ele faz com a águia. A águia é o filhote, a águia mãe e a águia filhote. A águia mãe provoca algumas coisas que vai gerar algum desconforto, como colocar espinho no ninho, para que aquela águia ela venha descobrir o potencial que ela tem, para que ela possa voar e não ficar ali só resguardada. Então eu acredito que essa noite você vai alcançar novos voos no Senhor e no Espírito Santo de Deus. Eu acredito que você vai, com a palavra, né, e quando o pastor estava aqui orando, que nós viemos pregar somente sobre Cristo, e é isso que eu vim ministrar essa noite, sobre Cristo, né? E a gente vai entender aonde nós vamos chegar quando eu digo que eu vim pregar sobre Cristo. Mas eu acredito, meu irmão, que você vai ser movido pela unção de Cristo essa noite, a não estar parado e também não desejar ficar mais parado, mas você fazer algo e contribuir para o avanço dessa igreja, amém? Mas também para que esse bairro, não só esse bairro, mas os bairros vizinhos, seja alcançado por aquilo que você carrega. Quem carrega Cristo Jesus aqui? Você pode levantar suas mãos se você carrega Cristo Jesus? Amém, querido? Então, se você carrega Cristo, pode ter certeza que Cristo hoje à noite vai te mover, porque a Bíblia fala que Cristo não é o sobrenome de Jesus. Amém? Talvez você cresceu ouvindo Roberto Carlos dizendo: Jesus Cristo, eu estou aqui. Deixa eu dizer, Jesus Cristo não é o sobrenome de Cristo. Cristo significa ungido e a sua unção. Então eu acredito que a unção de Cristo, ela sempre vai nos botar em operação, em movimento. A unção de Cristo nunca vai nos deixar parado. Pelo contrário, nós vamos ver Cristo depois que ele desceu as águas, do qual João Batista estava ali anunciando a salvação para as pessoas e conduzindo as pessoas, né, a um batismo de arrependimento. Mas ele disse: vai vir alguém depois de mim, cujo eu não sou nem digno de tirar as sandálias dos seus pés. Eu estou batizando com água para arrependimento, mas vai vir alguém depois de mim que vai batizar você com fogo. Mas sabe, querido, o fogo é algo que não deve ser contido, e o fogo sempre deixa marca em alguém. Alguém aqui já brincou com fogo? Alguém aqui já se queimou com fogo? Nem quando você acende aquele fósforo e de repente já se queimou. O fogo, ele sempre vai produzir a marca em alguém. Agora você está em Cristo e revestido de Cristo Jesus. E se você está revestido de Cristo e do fogo de Cristo, você foi chamado para deixar uma marca em alguém. Você não nasceu, meu irmão, só para ver esse mundo, para comer e ficar no conforto da sua casa, amém? Para você ficar com o seu celular vendo um TikTok o dia inteiro. Ah, pastor, eu não vejo TikTok, mas tem uma geração aí, né, de senhores e senhoras que amam o Facebook. E eu quero te provocar, você que só fica no Facebook, no TikTok ou no Instagram da vida, mas para você deixar de se dobrar e se prostrar. E eu falo que hoje as pessoas falam: não, mas eu não sou idólatra, eu não tenho me prostrado a outras coisas. Mas tem pessoas que passam tempo idolatrando o seu celular, se prostrando a muitas coisas que estão aqui, se curvando a isso aqui, em vez de se curvar a Deus e a sua palavra e ter relacionamento com Deus. E se você pegar no seu celular e tem aí um aplicativo que você colocar assim: quanto tempo eu passei no período do meu celular, talvez seu celular vai dar 16 horas que você ficou no Instagram. E muitas vezes nós falamos que não temos tempo para buscar Deus. Mas nós precisamos entender, se nós estamos revestidos de Cristo, nós precisamos sempre buscar mais e mais essa presença, querido. Nós precisamos nos relacionar com Ele. Nós precisamos estar nos envolvendo mais e mais com a pessoa que nos tirou do império das trevas e agora nos colocou no reino do seu Filho amado. Sabe, meu irmão, antes você era escravo.
Existia uma dívida contra mim e contra você. Mas sabe, a Bíblia diz que Cristo Jesus, Ele rasgou todo escrito de dívida que havia contra mim e contra a sua vida. E agora a Bíblia fala, já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Deixa eu dizer, já não existe mais condenação para mim e para você, nós somos livres de toda a condenação. Às vezes você pode até errar, mas sabe, a Bíblia fala que você tem um advogado que é fiel e justo diante de Deus, que Ele te perdoa acerca de todos os pecados. Quando você fala, Senhor, me perdoa, eu cometi esse erro, mas sabe, pedir perdão e abandonar, se converter daquilo e agora seguir o seu padrão, o seu modelo perfeito que é Cristo. Então, eu estava pensando esses dias e eu estava meditando sobre isso. A minha esposa, domingo, ela pregou sobre o amor do tipo de Deus, e eu estava falando um pouco sobre unidade na terça-feira na nossa igreja, e eu falo que nós precisamos parar de olhar mais para nós mesmos, para os nossos interesses, e nós precisamos buscar aquilo que interessa a Deus, aquilo que é do interesse do nosso Pai. Sabe, querido, quando você convidou a Jesus para ser dono da sua vida, ser o salvador da sua vida, você também chamou Ele para ser o Senhor da sua vida. E sabe, nós precisamos entender que não existe idade para fazer a diferença. Eu conheço uma senhora que ela tem pregado na minha igreja, ela tem pregado o evangelho por onde ela passa. E esses dias ela falou assim, pastor, eu entrei no Uber e comecei a pregar para o Uber. E o cara falou que queria cometer suicídio. Mas sabe de uma coisa, pastor? Ele me mandou uma mensagem dizendo que ele aceitou a Jesus e está voltando para a igreja. Deixa eu dizer, o evangelho não se trata de idade, o evangelho se trata de entender quem Cristo Jesus é para você. Quando você entende que Ele te amou, quando você não era merecedor, porque a Bíblia fala que todos nós pecamos, nós estávamos destituídos da glória de Deus, nós merecíamos a ira de Deus, mas por causa da graça e do amor de Cristo Jesus, meu irmão, hoje nós somos conectados a esse amor, e a Bíblia diz lá em Romanos 5,5, depois eu vou abrir algumas passagens, nós vamos ler juntos, mas Romanos 5,5 fala que o amor de Deus foi derramado ao seu coração por meio do Espírito Santo. E nós não podemos hoje olhar para o nosso eu, para as nossas vontades, e achar que ficar no nosso comodismo tá bom. Sabe, nós estamos vivendo os últimos dias da igreja, e nos últimos dias nós estamos vendo tantas ocorrências e tantas coisas. Eu não sei você, mas ontem aconteceu uma chuva em Campinas tão forte, que eu vi na reportagem uma menina de 18 anos com a cabeça na água, e ela tentava sair daquilo, um menino no carro não podendo fazer nada. E aquela jovem foi arrastada pela força das águas. E aí eu me pergunto, será que aquela jovem tinha Jesus? Aí eu me pergunto, tantas pessoas que estão ao nosso redor, que estão em depressão, que estão vivendo crise de ansiedade, e nós sabemos do que aquela pessoa está passando, da realidade que ela está enfrentando, mas nós não temos coragem de transmitir Cristo Jesus para aquela pessoa. Nós somos tão ousados em falar de política, e eu não vou falar de política, pode ficar cegado, amém? Você volta em quem você quiser, amém? Amém, querido? Se tem uma coisa que eu não falo na igreja de política, a não ser eu instruo como você como você eleger alguém para reger, e até como você aprender a como orar para alguém que vai reger. Porque a Bíblia fala que se o ímpio estiver governando, meu irmão, se prepara, porque também vai vir coisa ruim. Mas se tiver alguém cujo coração de Deus está lá governando, também se prepara que vai vir coisa boa. Mas nosso coração não pode estar ligado a um partido, a um político. O nosso coração precisa estar ligado em Deus, porque a Bíblia fala, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E é nossa responsabilidade interceder, porque lá 1 Timóteo vai dizer que antes de tudo nós devemos fazer súplicas e orações pelos reis e os governantes. E aí a gente fala assim, porque o mundo está de mal a pior, é por causa de partido? Não, também não é pela presença do ímpio, mas é pela ausência dos justos. Porque se nós como justos compreendemos o poder que nós carregamos, se nós como justos e filhos de Deus entendemos que agora nós temos o direito de ser chamados de filhos de Deus, recebemos o poder de ser chamados de filhos de Deus, e nós carregamos agora a imagem do nosso Pai, a semelhança do nosso Pai, por onde nós passarmos nós vamos manifestar isso, e isso vai transformar a realidade ao nosso redor.
Sabe quantos testemunhos nós temos recebido? Eu falo isso porque eu estávamos em Jundiaí. Essa é a 5ª igreja que eu estou fazendo parte de implementação, que eu estou implementando, e agora estou na cidade de Cajamar implementando a igreja. Mas sabe, querido, o evangelho que nós carregamos e o Cristo que nós temos anunciado, nós temos visto pessoas sendo curadas de câncer. Então alguém aqui que não deixa eu mentir, a esposa desse homem foi curada de um câncer. O médico já estava dizendo que ela não ia viver por muito tempo. E ela recebeu a Cristo, ela recebeu a boa notícia da palavra, e ela foi curada do câncer. Será que o Deus que você serve é fraquinho demais? O Deus que eu conheço não, Ele é o Todo-Poderoso. Ele ainda cura câncer, Ele ainda ressuscita mortos, Ele ainda cura paralíticos. Eu já vi, irmãos, paralíticos andar, e eu já pude provar disso, de impor as mãos sobre paralítico e falar: levanta e anda, porque eu tenho aprendido a andar consciente desse poder que habita dentro de mim. A Bíblia fala que, lá em 1 Coríntios, que aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Você se uniu ao Senhor, Deus é o teu Pai, Deus é o teu dono, e Deus é o teu Salvador, Jesus é o teu Salvador. E nós precisamos andar consciente que o poder que vai mudar e transformar esse mundo, nós carregamos dentro de nós. Diga o poder. Diga comigo, o poder que transforma o mundo está dentro de mim. Eu não sei se você se alegra com isso, crente. Mas, licença, gente. E eu digo crente porque você crê, amém? Mas eu não sei se você alegra com isso, de você ser resposta na vida de alguém, de você ver alguém aprisionado por muito tempo, e você ver aquela pessoa livre de crise de ansiedade e depressão. Tudo que aquela pessoa precisava é de um abraço ou da sua oração, das boas novas que você carrega, é aquela pessoa ser livre daquela condição. Na cidade que eu estou, nós temos pregado o evangelho, e nós temos visto famílias, maridos voltar para casa. Tinha abandonado os filhos e a esposa, não é verdade? E voltando para casa. Esse é o poder do evangelho, irmão. O marido fala assim: rapaz, eu sonhei e eu estou voltando para casa porque Jesus falou para mim restaurar a minha família. E nós estamos em oração. Sabe, Deus ainda continua fazendo maravilhas. Não é só para aquela época não, é para os dias de hoje. E a Bíblia fala que nos últimos dias nós vamos provar de um derramado do Espírito Santo. Joel profetizou isso, Atos profetizou isso. E eu costumo dizer, meu irmão, que quando você está disponível para beber da água do Espírito, pode ter certeza que Ele vai te saciar e Ele vai te encher. Então deixa eu dizer algo para você, não fique constrangido com o que eu vou falar. Seja bem-vindo ao bar do Joel essa noite. Por que ao bar do Joel? Porque o Espírito Santo está disponível a se derramar sobre a sua vida, e você tem que beber do Espírito essa noite, para sair daqui carregado de poder, para continuar com a sua missão lá fora. Ou seja, a vida do Espírito em nós é um combustível contínuo para nós fazermos o que Ele chamou para nós fazer. Então nós precisamos anular algumas coisas, porque sabe que Cristo ele vem com uma disposição somente, porque quando Jesus fala, né, lá em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único Filho, Jesus ele veio com a disposição de amar o mundo e se doar pelo mundo. Jesus ele tinha como propósito de vida de fazer o reino de Deus ser conhecido por todos, e o amor de Deus ser conhecido por todos. Jesus ele não queria que ninguém fosse para o inferno, mas Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. E sabe, querido, quando ele foi para o Pai, mas João 14 vai dizer assim, ó: eu vou para o Pai, né, mas vocês não ficarão só. Eu vou mandar um outro conselheiro, o Espírito da verdade. Ele vai habitar com vocês e vai estar com vocês. Com qual propósito? De nós também desejarmos fazer a diferença na vida de alguém. Deixa eu dizer, se um primo seu hoje morresse sem Jesus, para onde ele iria hoje? Aonde ele estaria? No céu ou no inferno?
Sabe, querido, isso precisa cair no nosso coração, uma compaixão e um amor de entender que vidas é importante para Deus. Vidas são importantes para Deus. E eu só vim te provocar para você entender que vidas são importantes para Deus. Se um amiguinho lá da sala do seu filho morresse sem Jesus, para onde ele iria hoje? Céu ou inferno? Se seu amigo do seu trabalho, que você já está há muito tempo andando com ele, convivendo com ele, lá no seu trabalho, morresse hoje, para onde ele iria? Para o céu ou para o inferno? Deus te colocou perto de pessoas que eu não vou alcançar, mas Ele te colocou lá para ser um representante de Deus, do reino de Deus para aquela pessoa. Todos aqui têm Jesus como Senhor e Salvador? Amém? Todos têm Jesus como Senhor e Salvador? Então nós precisamos entender que se Ele é Senhor sobre nós, nós precisamos revelar o amor dEle para muitos. Lá em, deixa eu abrir aqui. Lá em 2 Coríntios 12, 15, Paulo, depois de ter aceitado a Jesus, ter um encontro com Jesus, ele vai fazer uma confissão poderosa. E essa confissão que ele vai fazer é porque ele compreendeu que agora ele estava em Cristo. E a Bíblia vai dizer, lá em 2 Coríntios 5, 17, que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Ou seja, ele estava dizendo com outras palavras, se alguém está no ungido e na sua unção, e lá em Isaías vai declarar que a unção, ela se manifestou, que a gordura, né? E nós falamos que é a gordura, outras versões falam unção, se manifestou para despedaçar todos os jugos. Então, a unção do Senhor, lá em Isaías 10, vai dizer que ela se manifestou, a gordura se manifestou para quebrar o jugo da opressão que nós carregávamos. Então, Cristo se manifestou para quebrar o jugo da opressão que Satanás tinha colocado sobre mim e sobre você. Hoje nós somos livres, porque a Bíblia vai dizer, se verdadeiramente o Filho vos libertar, vocês serão livres. Então nós somos livres, amém? Aí João 8,32 fala, conhecereis a verdade vos libertará. Então nós temos conhecido e temos nos exposto à verdade, e a verdade tem nos libertado. E Paulo, ele não parou na sua vida com Deus. Paulo, o que eu acho mais interessante da vida de Paulo é que quando ele se converteu a Cristo, ele já tinha o hábito, ele já estava no momento dele de oração. Ananias encontrou Paulo fazendo o quê? Orando. Quando Deus falou para Ananias, vai à rua direita, vai até tal lugar, na rua direita, entra por aqui, entra por ali, e você vai encontrar o meu servo Paulo. E Ananias, rapaz, não é aquele que está matando o povo não? Falou, não, Ananias, esse morreu ontem, esse já está morto, esse morreu ontem, agora nasceu o Paulo, uma nova criatura, porque agora se alguém está em Cristo, o jugo do diabo foi quebrado. Agora ele é uma nova criatura, ele é a imagem e semelhança de Deus. E aí quando Deus vai falar para Ananias, eu quero que você vá lá, porque ele está orando. E Ananias foi encontrar quem? Paulo, acabado de se entregar a Cristo, e estava fazendo o que, irmão? Orando, tendo relacionamento já com Deus, desenvolvendo comunhão com o Espírito. E Paulo, ele não foi parando aí, ele foi crescendo na revelação de quem era Cristo, buscando conhecimento, entendimento da pessoa de Cristo. E Paulo, ele foi entendendo para aquilo que ele foi chamado para os gentios. Então ele ia por toda parte pregando o evangelho para os gentios. Até numa discussão ele vai falar para Pedro, você foi chamado para os judeus, mas eu fui chamado para os gentios. E
2 Coríntios 12, 15, Paulo, por entender esse amor que o capturou, ele vai fazer essa grande declaração. Posso seguir que está ali? Ele vai dizer assim: é de boa vontade, me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Você sabe o que é se gastar por uma alma, irmão? Quantos aqui já se gastou por uma alma de intercessão, aquele seu chefe de coração duro, e você fala assim: rapaz, eu vou orar por esse cara, que eu vou me gastar, até ver Cristo sendo formado nele, até ver o coração dele entregue a Jesus. Ah, mas ele é difícil. Ah, mas pastor, não dá, eu oro por todo mundo, mas por aquele cabra não dá, pastor. Aqui, pensa numa pessoa difícil. Eu já tentei de tudo, pastor. Me deixarei gastar. Filipenses, Paulo ele vai dizer uma declaração, ele fala assim: eu estou sofrendo novamente dores de parto, até que Cristo seja formado em você. Ele entrava num nível de intercessão, que ele sentia dores de parto, como se fosse Cristo sendo produzido e gerado nas pessoas. Ele sofria por amor às pessoas. Como é que está o seu sofrimento por amor às pessoas? Eu só estou, irmão, trazendo aqui um termômetro para nós sabermos onde nós estamos. Eu não estou dizendo que eu sou perfeito, não, mas eu preciso esticar o meu amor nesses últimos dias por vidas. Eu preciso entender que tem pessoas lá fora pedindo socorro, clamando por ajuda. Tem pessoas do nosso lado, não precisa nem tão longe, às vezes dentro da sua casa, pedindo por socorro. E será que nós estamos nos atentando a essas pessoas? Será que nós estamos nos atentando para essas vidas? Eu me lembro que um dia eu estava em casa, estava morando em São José dos Campos, e Deus falou comigo. Deus falou assim: vai se arrumar. Já era quase meia-noite, e eu falei assim: como assim, Deus? Vai se arrumar. E aí eu tava de pijama para deitar, eu deitei e eu fui ouvindo aquilo: vai se arrumar, se arruma. E eu fui deitando assim, cobrindo, e aquela voz não parava: se arruma. E eu: como assim me arruma, me arruma? Será que tem alguma coisa errada aqui? Se arruma. Fechei o olho, estava frio aquele dia, e aquela voz foi aumentando: se arruma. Eu: rapaz, deixa eu me arrumar. Eu fui, levantei, coloquei uma outra roupa, e até que um amigo meu tocou a campainha e falou assim: eu estava orando em casa, Deus mandou vir aqui te buscar, você está pronto? Aí eu: rapaz. Aí ele falou assim, mas eu falei: que Deus falou com você? Ele falou assim: Deus falou só para mim te buscar. E o que Deus falou para você? Deus falou só para mim se arrumar. E aí ele falou assim: então tá. Ele falou assim: eu tenho algo no meu coração, uma inclinação no meu coração, para a gente ir até tal lugar. Eu falei: ótimo, então vamos. Fomos até tal lugar. Eu falei: deixa eu pegar o meu violão. Peguei meu violão, queridos, e fui com o meu violão na mão. Chegando lá naquele lugar, eu falei assim: vou tocar o violão. E comecei a tocar o violão. Era um deck. E comecei a tocar violão, estava eu e ele começando a orar, e eu falei: eu vou cantar aqui uns louvores. Aí ele ficou em oração. Quando eu estava cantando os louvores, eu ouvi aquilo: para de cantar e só toca. Tá bom. E fiquei orando baixinho. E tocando. E aí, estava ali, parou um carro e desceu 5 jovens, todos homens. Falou: viu, a gente pode ficar aqui com vocês? Eu falei: claro, pode. Seja bem-vindo. Ótimo, fica aqui. E aí ele tocando, e esse amigo meu orando baixinho ali no lugar dele. E aqueles 5 jovens ali sentados. Depois parou mais outro carro, desceu mais 4 jovens. Parou mais outro carro, desceu mais 5 jovens. Só sei que já era ali em total de 40 jovens.
Um deles foi até a mim e falou assim: eu sei o que você está tocando no violão. Você está tocando uma música evangélica, né? Aí eu falei assim: sim, eu estou tocando uma música evangélica. Ele falou assim: eu tocava essa música muito quando era novo. Eu era um ministro de louvor da minha igreja. Quando era novinho eu tocava essa música que você está tocando na igreja. Eu, sério, é? E você não toca mais? Ele, não, já há anos eu estou afastado dos caminhos de Deus. E já há anos eu tento voltar para esse caminho e para esse amor, mas eu não tenho conseguido. Eu falei, mas por quê? Ele falou assim, por causa da minha opção sexual. Aí eu falei, como assim? Ele falou assim, eu me tornei homossexual. Aí eu regalei o olho, tudo bem. E Deus falou comigo, eu trouxe você aqui para te tirar do seu conforto, para amar essas pessoas que precisam entender que eu não desisti delas e que meu amor que meu filho Jesus morreu por elas naquela cruz. Irmãos, já era 40 jovens, todos homens. Um deles virou e falou assim, tá vendo essa galera aí? Eles estavam tudo numa balada de homossexual. E eles saíram todos das baladas e foram conduzidos para cá. E agora a gente entende. Ele falou assim, agora eu entendo, porque todos nós estamos aqui. Ele falou assim, eu falei, o que vocês entendem? E eu querendo entender, irmão. Eu falei, Senhor, por que eu estou aqui? E Deus foi falando ao meu coração. E eles vinham e vinham de um por um e falavam. E todos eles, por incrível que pareça, todos eram homossexuais e estavam confessando os seus pecados para nós. E eu só estava no violão aqui, ó, o tempo todo. E eles confessando. E o meu amigo orando. Aí ele falou assim, e aí, você não vai falar nada não? Depois que essa galera toda se abriu aqui pra gente, eu falei, rapaz, eu só tenho algo a dizer. E eu vou esperar o comando agora, já que Deus está na direção de tudo, vamos esperar o comando de Deus. Aí um veio e falou, posso cantar essa música que você está tocando? Eu falei, pode. E ele começou a cantar. Era uma música do Thales. Eu sinto falta de ouvir sua voz, me chamando pra andar. Eu vou voltar pra casa do Pai. Eu quero o amor da casa do meu Pai. Ele começou a cantar e eu só tocando. Aquele menino começou a cair em plantos, não só ele, mas todos já estavam prostrados, ajoelhados, e falando, Senhor, nós te aceitamos de volta. Jesus, nos perdoa do nosso pecado. Jesus, nós queremos abandonar o homossexualismo. Querido, deixa eu dizer, muitos deles abandonaram o homossexualismo e estão servindo a Deus na igreja. Muitos deles já casaram e têm filhos. O que eu fiz aquela noite? Eu só me arrumei e coloquei à disposição do Espírito de Deus. Às vezes nós precisamos, achamos que nós vamos precisar abrir a Bíblia e ler de cabo a rabo, mas sabe, Deus só está precisando do seu eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Deus só está falando assim, a quem enviarei, a quem há de ir por mim. Ele só está esperando aqui, eis-me aqui, Senhor. Sabe, querido, Jeremias, ele colocou várias justificativas para não ter que fazer o que ele foi chamado para fazer. Mas Deus falou assim, Jeremias, ele falou, Senhor, eu não sei falar, eu não passo de menino. Mas ele falou, Jeremias, eu que estou ungindo você, é eu que estou capacitando você, é eu que estou te dando uma habilidade sobrenatural para você fazer o que você tem que fazer, Jeremias. E aí ele falou para Jeremias no final, o que você vê, Jeremias? Sabe, irmão, Jeremias deu várias justificativas, mas teve um momento que ele falou, tá bom, Senhor, eu estou à sua disposição. Qual foi o resultado? O resultado é que ele foi um profeta nas mãos de Deus. Moisés foi a mesma coisa, quando ele teve encontro na sarça com o Senhor. Quando ele teve encontro naquela sarça, ele falou, Deus, eu não sei falar.
Como que vai ser, Senhor? Eu não sei nem abrir a boca. Ele falou, tudo bem, Moisés, você já me deu várias justificativas, o meu negócio é com você, mas sabe de uma coisa? Eu vou falar com você e você fala para o seu irmão transmite ao povo, mas meu negócio é com você. O chamado que eu tenho para a sua vida é com você. Gideão, irmão, deu várias, Senhor, deu vários motivos. Senhor, se você der um sinalzinho aqui, eu vou. Sabe, nós precisamos parar de dar justificativas e dizer, e ser rápidos e prontos e falar, Senhor, eu estou aqui, eu quero ser usado. Meu irmão, não tem coisa melhor do que ser usado pelo Espírito Santo de Deus, de você chegar no lugar certo para fazer a coisa certa, na hora certa. Eu me lembro de uma vez que eu cheguei num lugar e eu fui para passar férias na casa de um amigo. Fui lá na igreja metodista do Bacaxeri, lá no Paraná, e eu fui para passar férias. Eu falei, Senhor, eu estou tão cansado que eu preciso de alguns dias de férias, preciso descansar. E eu liguei para esse amigo, rapaz, estava pensando em ir para Curitiba, passar uns dias com vocês, tudo bem, tudo bem. Ele falou, vem para cá. Quando eu cheguei, irmãos, eu fui de ônibus, porque já fui de um dia para o outro, não deu tempo de comprar passagem de avião, presta atenção. Quando eu fui de ônibus, era meia-noite, cheguei 6 horas da manhã na casa dele, e ele falou assim, ó, dorme um pouquinho, dorme 1 hora, porque vai ter um evento numa escola e você vai comigo, porque eu estava orando já 2 madrugadas, falando, Senhor, o que eu vou pregar naquela escola, o que eu vou pregar naquela escola? E aí ele falou assim, e quando você me ligou, eu entendi que você era a palavra que precisava. E eu falei assim, rapaz, não vem com essa não, porque eu vim para tirar férias, vim para descansar. Aí ele falou assim, eu falei, se vira, o negócio está com você, não está comigo. Ele falou assim, não rapaz, eu estava orando e é sério, Deus trouxe você é a palavra, eu estava vindo do seu nome direto. E quando você me ligou, eu entendi que era para você pregar. E eu falei, rapaz, eu não sei nem o que pregar naquela escola. E quando eu deitei, o Espírito Santo de Deus falou comigo, falou assim, o que eu tenho para fazer nessa escola não tem a ver com você, tem a ver com o meu amor pelas vidas. Sabe, querido, a Bíblia fala que o Espírito do Senhor está sobre mim e sobre você, e Ele nos ungiu para o fim proveitoso. O que nós precisamos é só nos colocar debaixo mesmo dessa unção e se relacionar com o dono da unção, e pode ter certeza que Ele te dá a capacidade e a habilidade sobrenatural para fazer aquilo que você jamais imaginou que ia fazer na força do seu braço. Não é por força, como diz lá em Zacarias, nem pelo poder, mas é pelo Espírito de Deus. Quando eu cheguei naquela escola, sabe o resultado, irmãos? Eu parecia uma vara verde, tremia que nem vara verde. Eu falei assim, meu Deus, o que eu vou... Nem fui dormir, eu precisava descansar, nem dormir, não tinha dormido no ônibus. E aí quando eu cheguei, Deus falou comigo, falou assim, fique tranquilo, não tem a ver com você, tem a ver com a minha unção em você. Eu, amém, Senhor. Se alguém está em Cristo, se alguém está ungido na sua unção, fique tranquilo, vai dar tudo certo no final. E eu me lembro que a diretora virou e falou assim, vocês têm 1 hora num período e mais 1 hora no outro período. Ótimo. Aí ele falou assim, ó, você vai pregar em 40 minutos. Eu, rapaz, é muito tempo. E ele, para de dar justificativa, deixa Deus te usar. Eu falei, tá bom, 40 minutos está ótimo. Presta atenção. O ministro de louvor se empolgou naquele dia. O ministro de louvor ministrou 40 minutos. O teatro que eles fizeram, que foi o Life House, durou uns 5 minutos e sobrou. A diretora falou assim, ó, só tem mais 5 minutos para acabar. E eu, e agora? Ele falou, você só tem 5 minutos para pregar. Eu, rapaz, eu falei, Senhor, o que eu vou dizer para esse povo? Deus falou comigo assim, diga para eles que eu os amo, que eu amo eles. Queridos, eu só me coloquei na frente e falei assim, irmãos, meu nome é Marciel, e eu vim lá de São Paulo para dizer que Jesus te ama. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. E eu queria saber, quantos aqui querem aceitar Jesus? Quem quiser, é só vir aqui, eu estou de braços abertos para estar te recebendo aqui na frente.
E eu fechei o olho. Quando eu fechei o olho, senti um me abraçar, 2, 3, 4, 5. Quando eu abri o olho, 500 jovens aceitaram a Jesus. No outro período, era uma escola de freira. Ela ficou tão assim, uau, o que é isso? No outro período que ia pregar, ela falou assim, eu quero que ele pregue, eu quero ouvir o que esse homem tem para falar. Então, não deixa, vamos fazer o seguinte, o seu louvor ministra uma música e eu quero ouvir os 40 minutos desse homem pregando. Porque alguma coisa esse homem tem. E eu falei assim, eu tenho Jesus, senhora. E se eu tenho a Cristo, eu tenho tudo. E nada me falta. E aí, ela falou assim, mas eu quero ouvir você pregando 40 minutos, eu quero ver o que você tem para dizer. Aí eu, tá bom. Irmãos, ministrou louvor, fez a peça, e ela me deu 40 minutos para pregar. E aí quando eu estava subindo para pregar, ele falou assim, não tem a ver com você, tem a ver, mais uma vez, com a minha unção em você. Então só fale que eu amo eles. Fiz a mesma coisa, queridos, vim lá de São Paulo para dizer que Jesus ama vocês. João 8:3-16, dessa forma. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, Jesus, para morrer por mim e por você. Se você quer aceitar Jesus, eu estou aqui de braços abertos para te receber. Fechei os olhos, 1, 2, 3, 800 jovens aceitaram a Jesus. Tem a ver comigo? Não, mas tem a ver com a unção dele em você. Tem a ver com quanto de Jesus nós estamos colocando dentro de nós. Porque a Bíblia vai dizer, abre aí comigo, lá em Colossenses 1:27, diz que Cristo em nós é a esperança da glória. Existem pessoas esperando você se posicionar e dizer, cara, Jesus te ama. Quantos aqui assistiram o filme A Forja? Tá aí um filme bom para ir em igreja, com a igreja no cinema e assistir junto esse filme. Pegar a igreja e falar, vamos todo mundo no cinema, até quem não gosta de cinema. Porque não tem a ver de cinema, mas tem a ver de vermos que o Evangelho, ele continua sendo simples, mas também poderoso para transformar a vida de pessoas. Então a Bíblia vai dizer que Cristo em nós, ele é a esperança da glória. Eu não sei quanto tempo tenho, quanto tempo eu ainda tenho. Fala aí para mim, pode sinalizar. Se você fala, tem 2 minutos, 20. Rapaz, está aumentando o tempo aí. Então presta atenção. Se nós entendemos, querido, que Cristo em nós, ele é a esperança da glória. E eu gosto muito dessa palavra glória, porque no original, em algumas versões, vai dizer que glória é doxa, que significa a opinião que Deus tem ao nosso respeito. E sabe que Deus tem uma opinião ao seu respeito, que você é filho, que você é amado, que Ele não te colocou como cauda, mas colocou você como cabeça, que você é geração eleita, que você é povo exclusivo de Deus, que você é nação santa, que você é sacerdócio real. Com qual propósito? Para transmitir as virtudes de Cristo, para transmitir às pessoas a vida de Deus. Você está aqui, irmão? Então preste bem atenção. Nós precisamos andar conscientes que nós carregamos o Todo-Poderoso dentro de nós. Aonde nós vamos, Ele está indo junto conosco. Aonde nós chegamos, Ele está indo junto com você. Uma compra no mercado, ela se torna santa porque você está carregando o santo dentro de você. E você precisa estar tão sensível à voz do Espírito, porque uma compra no mercado pode ser uma compra não para você, mas pode ser para abençoar uma pessoa que precisa ouvir o Evangelho que você carrega. Quando nós paramos de pensar no nosso eu, e a Bíblia fala que o amor, quando vai dizer lá em Coríntios 13, que o amor, ele não pensa só nos seus próprios interesses, mas passa a se interessar pelas pessoas. Isso começa a se tornar
poderoso, e você vai andando consciente desse amor. Aí onde você passa, você vai querer tocar as pessoas com aquilo que você carrega, mesmo não tocando, mas a unção vai tocar elas, o poder de Deus vai tocar elas. Aí um sorriso não é só um sorriso, mas um sorriso agora é algo transformador, porque você está andando consciente do poder que você carrega. Um bom dia não é só apenas um bom dia, mas é um bom dia ungido. Porque hoje em dia, quando as pessoas veem o dia chuvoso, meu irmão, já falam, ai que dia chuvoso, ai que dia triste. Quem disse, irmão? Para algumas pessoas, quando está chovendo, é ótimo. Porque nesse tempo que a gente teve de seca, teve gente que tem rinite, essas coisas, né? A minha esposa falou assim, amor, vamos agradecer a Deus por essa chuva que está caindo ontem. Eu falei, eita amor, mó chuvão aí, derrubando tudo. Ela falou assim, mas amor, você parou para pensar que tem pessoas que esses dias estavam com dificuldade de respirar? E olha só, essa chuva está regando a terra. Deus ama tanto essas pessoas, amor, que está derramando tanta chuva para essas pessoas conseguirem respirar um ar puro. Sabe, meu irmão? Talvez você precise sair da sua casa e no dia de chuvoso, você olhar para aquele dia e falar assim, rapaz, esse dia nasceu para mim. É um bom dia para eu manifestar Cristo na vida de alguém. Sabe, nós estamos vivendo um evangelho que às vezes as pessoas estão tão carrancudas e esqueceu que o próprio Jesus fez habitar dentro dela o fruto da alegria. Sabe, irmão, se Deus fez habitar o fruto da alegria dentro de você, é para colher riso do seu lábio. Ah não, o evangelho que eu sirvo é muito sério. Quem aqui já assistiu The Chosen? Se você não assistiu, não tem problema, mas assim, eu fico imaginando, e eu não assisti tudo, não, e até minha vida é muito corrida, mas sabe, quando eu via o Jesus, o ator representando a Jesus, eu falava assim, eu olhava para aquele cara, eu falei, meu, esse cara é muito divertido, mas Jesus era mais divertido que esse cara. Jesus, ele, com certeza, ele era tão amoroso e tão alegre, que ele era mais divertido que esse ator aí. Eu falei, o cara não chegou 1,1 de quem é a pessoa de Jesus, mas mesmo assim representou muito bem. Sabe, queridos, nós precisamos, agora se nós entendemos e andarmos conscientes, que se nós somos imagem e semelhança, aonde você chega é Cristo chegando. Cristo chegaria carrancudo dentro da sua casa? Cristo chegaria carrancudo lá no seu trabalho? Meu irmão, se nós entendemos, por que eu estou falando isso? Porque a Bíblia fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Quando nós decidimos nos alegrar no Senhor, a alegria do Senhor se torna a nossa força. E tem uns salmos que diz, eu não vou me lembrar, se o pastor puder me ajudar, mas fala assim, que Deus está no seu trono zombando, rindo da cara do inimigo. Se Deus está rindo, por que você vai ficar carrancudo, crente? Sabe que a alegria que você carrega, as pessoas falam assim, não vou para a igreja porque... Para que ir para a igreja? Aquele povo é muito triste. Eu falo, vai lá na minha igreja, que o povo é alegre, vive o tempo todo rindo. Porque nós descobrimos o poder da salvação, meu irmão, e não tem tempo para ficar triste quando nós caminhamos com Jesus. Não tem tempo para ficar de cabeça baixa quando nós servimos um Deus todo-poderoso. E quando nós entendemos quem nós somos nele. A questão é, será que como igreja eu estou entendendo quem eu sou em Cristo? Oséias 4:6 fala que o povo está perecendo. Pode botar os versículos aí quando eu estou citando, tá? Para falar assim, será que ele está falando os versículos mesmo ou está dando um lero? Pode botar os versículos, tá, querido? Oséias 4:6, põe aí. Se eu estiver errado, me corrija. Olha lá, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Outras versões falam, o povo está sendo devastado pela falta de entendimento de quem é Deus. A partir do momento que eu tenho conhecimento de quem é Deus e revelação de quem é Deus, eu vou conhecer o caráter do meu Pai e eu vou conhecer a minha identidade, quem eu sou nele.
Por isso que Efésios 1, põe aí, Efésios 1:15, Paulo ele vai fazer uma confissão poderosa. Mas antes da gente ler o Efésios 1:15, nós vamos ler Daniel 11:32, porque a Bíblia vai dizer assim que o povo está perecendo pela falta de conhecimento de Oséias, mas a Bíblia também lá em Daniel 11:32, vai dizer que o povo que conhece o seu Senhor, ele é ativo, né? Essa versão fala que o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Tem uma versão que fala se tornará forte e fará proezas. Diga comigo, proezas. Mas diga com vontade, irmão, fala proezas. Então, o povo que não conhece a Deus perece, mas o povo que conhece a Deus se torna ativo. Está sempre em atividade, nunca está parado, está em movimento. Mas ele fala, vai fazer proezas. E o que é fazer proezas? Proezas é a capacidade de inaugurar algo inédito, algo que nunca foi feito por ninguém. Por isso que Paulo agora, ele vai orar em Efésios 1:15, e ele vai dizer assim, põe aí para mim, vai me acompanhando aí, que tenho quantos minutos agora? 15, né? Então agora eu vou entrar no módulo 2, amém? Modo WhatsApp 2, velocidade 2 aqui. Então, 10 minutos, eita, então módulo, vírgula 4, vamos lá, 4, vamos no ponto 4. Então Paulo agora ele vai orar, porque ele teve um entendimento que conhecendo a Deus e tendo relacionamento com Deus, ele tinha capacidade de fazer coisas que na força dele não podia operar, mas na força de Cristo, e estando em Cristo, debaixo da unção de Cristo, ele podia fazer coisas grandes. Quando Paulo foi estar com um paralítico de nascença, a Bíblia diz que Paulo ele começou a pregar o evangelho para aquele homem, e Paulo vendo que aquele homem tinha fé, Paulo virou para ele, agora levanta e anda. E aquele homem andou, porque Paulo transmitiu conhecimento para aquele homem, e aquele homem passou a entender quem ele era em Cristo, e aquele homem passou a andar. Então Paulo ele andava consciente agora do poder que estava operando nele, e Paulo, uma vez consciente do poder que estava operando nele, Paulo não ficava parado. Você vai ver sempre Paulo indo de lugares a lugares, anunciando o evangelho aos gentios. Você nunca vê Paulo se acomodando. Até Paulo preso estava fazendo o quê? Escrevendo cartas e mandando para o povo, escrevendo cartas e mandando para um povo, escrevendo cartas e mandando para um povo. Ou seja, mesmo Paulo preso, os grilhões e a prisão não podia paralisar Paulo, porque Paulo entendia que em Cristo ele era livre, e o evangelho que ele servia também o tornou livre para fazer Cristo conhecido a todos. Então Paulo ele vai dizer assim lá em Efésios 1:15, por isso também eu tendo ouvido da fé que há entre vós o Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, verso 16, não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vocês nas minhas orações. Pode passar. Para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria, diga sabedoria. E fala, e de revelação no pleno conhecimento dele. Aí ele vai continuar dizendo, iluminando os olhos do vosso coração, para saber qual é a sua esperança do chamamento. Outras versões falam, para que você possa entender a sua vocação. E eu vou falar rápido, porque eu tenho pouco tempo. Ele vai dizer assim, a sua vocação, para que vocês possam compreender a sua herança, e para que vocês possam compreender o poder que habita em vocês. O mesmo poder que agora estava exercendo em Cristo, o poder que ressuscitou Jesus entre os mortos. Aí ele vai dizer, esse poder hoje habita em vocês, igreja. Aí Paulo ele está orando, eu quero que vocês não sejam um povo que Oséias falou, que o povo perece pela falta de conhecimento. Eu quero que vocês sejam um povo como Daniel profetizou, o povo que conhece a Deus. Então eu oro para que vocês tenham sabedoria, eu oro para que vocês tenham entendimento, eu oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Paulo ele está dizendo assim, em outras palavras, vocês precisam conhecer quem é Deus e o caráter de Deus e o Deus a quem você serve, e isso vai vir por meio de intimidade. Mas eu oro para que o Espírito Santo revele a você mesmo, quem você é nele. Porque uma vez que você tem revelação de quem você é em Deus, meu irmão, nada e ninguém vai te parar mais. Nada e ninguém vai te impedir mais. Você se torna um imparável.
Por isso que a Bíblia vai dizer em Daniel 11, o povo que conhece seu Deus é ativo, está sempre em atividade, sabe? Quando vem a crise, não se perde na crise, porque sabe que não está em crise, teve a revelação de que está em Cristo. Crente não foi feito para estar em crise, crente foi feito para estar em Cristo. Diga comigo, em Cristo. A crise pode até chegar, meu irmão, mas não é a crise que rege a sua vida. O que rege a sua vida é o que Paulo orou: espírito de sabedoria, espírito de revelação, iluminando os olhos do vosso coração. E ele fala assim sobre, para que vocês entendam, o chamamento, a vocação. Diga, eu nasci para um chamado. Então deixa eu dizer algo para você. Eu acabei de derrubar um banco essa noite na sua vida, querido, de conforto. Eu não sei se podia fazer isso, mas eu acabei de fazer. Não tem mais espaço para você ficar parado, porque você descobriu que você tem um chamado essa noite. Ele vai dizer que nós temos um chamado, uma vocação. E que vocação é essa? Eu não sei, mas Efésios 4 ele vai dizer que alguns foram chamados para apóstolos, mestres, profetas, evangelistas, ministros de socorros, alguns que foram chamados para administrar bem. Tá bom, vamos lá. 2 Coríntios, põe aí para mim, 5:21. Eu vou te dar hoje um chamado que talvez você... Deus vai te dar um chamado que... Volta um pouquinho. Volta mais um. Pronto. Rapaz, essa versão não fala isso, mas tem uma outra versão, eu acho que é NAA, que vai falar: você tem um chamado. Mesmo que você fale assim, eu não sei qual que é o meu chamado, deixa eu dizer, você tem um chamado da reconciliação. Você foi chamado para reconciliar pessoas a Cristo. Ele vai dizer assim: a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiando a palavra. Outras versões falam, o ministério, o chamado da reconciliação. Fala assim, eu tenho um chamado. Fala com vontade, gente, eu tenho um chamado. E o meu chamado é o ministério da reconciliação. Vê se você acha essa versão aí, se está aí essa versão. Mas deixa eu dizer, está ali? Não, né? A sua tem? A sua tem? Qual que é a sua versão? É a Almeida que é a dela, Ministério da Reconciliação. Deixa eu dizer, Paulo ele ora para que você venha entender o seu chamado, e você tem um chamado da reconciliação. Paulo ele vai orar para que você entenda a herança. Sabe, querido, que Cristo Jesus ele levou sobre si toda a sua dor e toda a sua enfermidade? Amém, queridos? Sabe, isso não é para ser revivido só na Páscoa. Chegou a Páscoa e a gente fala que Jesus morreu. Jesus Cristo levou sobre si todas as dores e as suas enfermidades, pelas suas pisaduras. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados e curados. Isso é para ser vivido todos os dias. Quando você levanta e diz assim, Senhor, em ti eu tenho a cura. Isso é uma herança que nos foi dada. Isso é uma herança conquistada para você. Paulo ele vai dizer isso. Ele vai dizer o que Daniel estava falando. Um povo que conhece o Senhor é ativo e fará proeza. Você é curado. A Bíblia fala que você hoje é abençoado com toda sorte de bênção. Para de dizer que seus filhos não vão dar certo, que seu futuro não vai dar certo. Se Cristo Jesus você já é um abençoado, só se apropria daquilo que já é seu, irmão. E aí ele vai dizer, que eu vou terminar com isso. Falta quantos minutos? 4. Poder. Está no tempo, fácil. Poder. Ele fala assim, para que vocês possam compreender o poder. Essa palavra poder vem de uma palavra no original que é de dínamos ou dunamis, que é o mesmo efeito de uma dinamite. E alguém aqui já tentou parar o poder de uma dinamite? Tem algum corajoso aqui que seguraria uma dinamite acesa na mão? Tem gente que não segura nem uma biribinha, quanto mais uma dinamite. Por quê?
uma dinamite, ela tem o poder de produzir um estrago. E Paulo, ele está dizendo isso. Quando eu conheci a Cristo, em outras formas, Paulo está dizendo assim: quando eu conheci a Cristo e tive entendimento de Cristo, eu passei a entender o poder, e o poder que habita em mim é um poder que tem a capacidade de produzir uma explosão, mas não para gerar um caos, mas para gerar transformação, irmãos. O poder que você carrega, ela tem a capacidade de produzir transformação, de você olhar para uma pessoa e falar assim: rapaz, lá na tua casa as pessoas podem te ver desse jeito, mas sabe, Cristo Jesus já te olha de outra forma. Ele te olha com os olhos de amor. Jesus te ama. Explosão. Explosão. É explosão. É uma revelação de quem Deus é em meio às trevas. É você se colocando na posição de ser luz e resplandecendo Cristo. Lembra que Isaías 60 fala: levanta-te e resplandece, pois sobre ti brilha a glória do Senhor. É você sendo uma explosão a partir do momento que você se levanta e decide falar assim: rapaz, eu vou ser um agente de transformação na vida daquela pessoa. E aquela pessoa passa a ter revelação: nossa, eu não sabia que eu era tão amado assim. Ela tem um entendimento do amor de Deus pela vida dela. Quanto tempo eu tenho agora? Acabou, né? Então tá bom. Glória a Deus. O povo que conhece o seu Senhor se torna ativo e fará proezas. Quando eu falei inaugurar algo inédito, não tem coisa melhor do que você... Eu falei assim, que proezas é inaugurar algo inédito, é fazer uma coisa que nunca tinha existido. Sabe que quando uma pessoa nasce de novo, você está inaugurando essa pessoa no reino dos céus? Não tem coisa melhor do que inaugurar uma vida para Jesus. Não tem coisa melhor do que você pegar, porque às vezes a gente fica pensando, proezas é fazer, nossa, eu vou inaugurar, cara, eu vou inventar alguma coisa. Nem Elon Musk vai inventar o que eu vou inventar. Não estou dizendo isso não, meu irmão. Elon Musk pode até inventar muita coisa na tecnologia, mas, meu irmão, o único poder o único poder que pode transformar a vida de pessoas é que está aí dentro de você, é o que você carrega, que pode produzir uma transformação e uma mudança na vida de alguém, e aquela pessoa ser grata eternamente a Deus, porque um dia você se levantou, porque decidiu ser uma dinamite, você saqueou o inferno e povoou os céus. E sabe, queridos, quando eu estava lembrando com Mateus lá embaixo, vou pedir 2 minutos de vocês, tá? Que eu não gosto de passar do tempo, só na minha igreja, porque lá quem sou pastor é eu, mas eu respeito o tempo lá também. Mas, como eu sou convidado, eu não gosto de passar o tempo e gosto de respeitar o tempo. Então, quando eu estava conversando com Mateus, nós estávamos lembrando de algumas coisas, sabe, o que Deus colocou no meu coração, que é o tempo dessa igreja não olhar para trás e lembrar de coisas que davam saudades. Como era bom aquele tempo, como era bom quando fulano de tal estava aqui. Nossa, a igreja era tão cheia. Sabe, querido, Deus quer inaugurar algo novo através de vocês. A palavra que saltou no meu coração é Isaías 43 em relação a essa igreja, para esse novo tempo dessa igreja. E Isaías 43, se eu não me engano, verso 18. Eu não tive tempo de conferir, mas eu espero que seja isso. Pronto, é isso mesmo, Vaso. Glória a Deus. O Espírito Santo nunca erra, né? Ele nunca erra. Olha lá. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Aí ele fala: eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Eis que porém um caminho no deserto e rios no remo. Sabe, Deus está colocando um caminho ao meio do deserto nessa igreja. Deus está fazendo brotar um novo rio, para vocês entenderem que ainda há vida na vida, para vocês entenderem que o projeto que Deus tem para essa igreja, porque deixa eu falar algo para vocês, irmão, essa igreja impactou muito a minha juventude, essa igreja impactou muito a minha juventude.
Eu não era daqui, mas eu sempre estava com os irmãos daqui. Tenho muitos amigos aqui. Murilo era um deles. Pastor Luquinhas, que está lá em Santana, é um deles. O Renan, a conversão dele para mim é uma das pessoas que mais me marcou, porque ele decidiu e tem consciência do amor. Hoje vai para a rua, abraça morador de rua, coisa que às vezes a igreja não tem nem coragem de fazer. Mas sabe, irmão, Deus está fazendo algo novo essa noite. Ele falou para mim fazer se você tiver direção para fazer um apelo, sabe o apelo que eu queria fazer? É convidar você para viver algo novo na parte de Deus. Porque Deus quer usar cada um de vocês aqui. Sabe, a palavra que eu tenho no coração, pastor, é que o Senhor veio para cá, para gerar uma expansão nessa igreja. E eu vi a Deus renovando as suas forças. Eu vi a Deus renovando a chama do seu chamado. E eu creio que Deus vai fazer como fez com John Wesley, através da sua vida. E às vezes a gente fala assim, será que é possível? É possível, porque o John Wesley, ele viveu num tempo, né, que teve muita revelação. E a gente pegou agora a revelação do que ele teve, e mais ainda a revelação do Espírito, estamos vivendo nesse tempo. E nós estamos vivendo os últimos dias da igreja, onde nós vamos desfrutar de um derramar que John Wesley não desfrutou. E esse derramar é para nós. Nós somos os trabalhadores da última hora. E eu vejo mesmo uma chama brotando do coração do Senhor. E as pessoas vão vir ver o Senhor queimar. Porque quando John Wesley falava, as pessoas perguntavam para John Wesley, né? Como é que vem essa multidão te ver? Ele fala assim, eu só ataco fogo no meu corpo, para que essa multidão me venha queimar. Uma multidão vai ver o Senhor queimar. De amor pela palavra, de amor por pessoas, de amor por vida, de amor pelo chamado, de amor de permanecer fiel e perseverante naquilo que Deus te chamou. Sabe, querido, eu percebo que o tempo de deserto, da sequidão, já se encerrou para essa igreja. Eu estou sendo uma voz profética para você essa noite. Se não quiser me convidar mais, tudo bem. Se quiser arrancar o microfone da minha mão também, fica à vontade. Mas eu preciso falar tudo que eu tenho para falar. Sabe, o tempo de deserto, o tempo da seca se encerrou para essa igreja essa noite. Existe uma nova unção do Espírito para a sua vida, querido. E às vezes você pode até, o que esse cara está falando? Ou sua cabeça está lá em Nárnia, tudo bem, a unção vai te pegar aí. Talvez você nem entenda hoje, mas eu oro para que o Espírito Santo venha te chacoalhar essa noite na tua casa. E enquanto você não entender isso, ele vai ficar te chacoalhando, até que você compreenda e entra naquilo que Deus vai fazer nesse novo tempo. Porque sabe, meu irmão, para um novo tempo é necessário deixar algumas coisas para trás. Para eu entrar no novo de Deus, se alguém puder tirar esse púlpito daqui, para eu não derrubar essa água aqui também, pode tirar para mim, porque para eu viver um novo de Deus é necessário eu deixar o velho. Não tem como viver o novo sem deixar o velho. E Deus está chamando essa igreja para deixar coisas passadas. Não sou eu, mas é o que Isaías falou. Se esqueça das coisas que ficaram para trás. E eu vou dizer, muito além. Se tem coisas te prendendo como pessoas que te feriram no passado, já era para você ter deixado isso para trás há muito tempo. Eu não vou com a cara daquele irmão. Irmão, isso era para você ter deixado para trás há muito tempo, porque quando você está em Cristo, debaixo dessa unção, essas coisas não te ferem mais. Então o tempo de deserto se encerrou, e é um tempo de um novo rio vindo sobre você. E rio é algo para não ser represado. Que graça tem um rio que fica dentro de uma represa? O rio é para correr livremente. E esse rio está sendo liberado essa noite sobre você. Eu não sei você, meu irmão, mas feche seus olhos. Feche seus olhos. Mas se você deseja fazer parte, se quiser vir uns minutos do louvor, o Gui está aí, tanger lá, fica à vontade, deixa Deus te usar, vaso. Eu não sei você, meu irmão, mas se você percebe, de fato, que Deus está trazendo um novo tempo, e de fato que Deus não vai fazer nada sem começar de dentro para fora, Mateus.
Esse tema de dentro para fora é justamente para a gente entender que a gente pode ser diferencial lá fora, porque nós carregamos Cristo, mas nós também precisamos entender como igreja, que Deus vai fazer algo através de nós, vai começar aqui de dentro para fora. E se você entende isso, com desejo, rapaz, eu quero ser usado por Deus nesse tempo, eu quero fazer parte daquilo que Deus vai fazer com essa igreja, eu quero mesmo pegar junto com o pastor e falar: pastor, eu estou aqui, vamos para cima, vamos mudar a realidade desse bairro, vamos mudar a realidade dos bairros vizinhos com a palavra que nós carregamos. Se você fecha seus olhos, não fica olhando para mim não. Se você entende que, rapaz, realmente nós precisamos deixar algumas coisas que já passaram, e nós precisamos nos agarrar ao novo de Deus, porque Deus tem esse desejo de fazer coisas novas. Se você entende isso, meu irmão, quero te convidar aqui na frente, nós vamos orar como igreja. Se você compreende isso, não é um apelo bonitinho não, é um apelo para quem quer fazer a diferença mesmo. É um apelo de quem quer se levantar nesses últimos dias e falar: rapaz, eu vou ser aquele que vai somar para viver coisas novas. E vou atrair muitas outras pessoas, que vai levar essa igreja para um novo nível. Porque a palavra que tem no meu coração é que Deus vai gerar uma expansão para essa casa. Então, se você quer fazer parte disso, vem aqui na frente. Eu não vou chamar muito não vou insistir muito não, tá? Mas se você deseja, vem aqui na frente. Se você percebe, realmente tem coisa no passado que a gente estava tão empolgado, mas a gente precisa se empolgar com o novo. Se você percebe, vem aqui na frente. Naquele tempo Deus fazia isso, mas sabe, Deus vai fazer coisa maior. Existem coisas maiores para esse tempo. Talvez você pode até pensar: rapaz, eu achava tão legal aquela época. Mas sabe, irmãos, Deus está te chamando para um tempo novo. É um tempo novo. Era tão legal quando fulano de tal estava aqui. É um tempo novo. Para de olhar para trás. Deus está te chamando para esse tempo novo. Fale com Deus nesse momento. Eu não vou orar por você, eu não vou impor as mãos sobre você. Eu tenho uma direção só para algo hoje. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Pai, porque eles deram um passo para um novo tempo. Eles deram um passo, Pai, dizendo que estão dispostos a esquecer das coisas que já passaram. Eu sei que teve muitas coisas excelentes, ótimas que essa igreja já viveu, mas não se compara com o novo que o Senhor tem para fazer. O novo é melhor, o novo vai ser maior, o novo será grandioso. E Pai, obrigado, Pai, por uma igreja que está disposta mesmo, Pai, a rejeitar até mesmo feridas e coisas que foram geradas no passado, mas o Senhor está fazendo uma coisa nova. Veja, será que você não percebe que eu estou fazendo algo novo? Pai, obrigado porque o Senhor está fazendo algo novo. E no novo do Senhor, Pai, vai haver leveza, vai haver a graça, vai haver a unção, vai haver, Pai, no nome de Jesus, Pai, unidade. Vai haver cooperação, Pai, de juntas, medulas, de ossos. Pessoas pegando com pessoas e acreditando no potencial de cada um. E Pai, obrigado, Pai, porque até mesmo aqueles que estão espalhados e ofendidos, eles vão voltar de novo para sua casa. Aqueles que estão espalhados e ofendidos, eles vão voltar para o reino, Pai. Aqueles que se desviaram, Pai, desfaleceram no caminho, eles vão ver uma igreja forte, uma igreja nova. Eles vão se deparar e vão dizer: o que o Senhor está fazendo naquele lugar? É o Senhor dizendo: eu estou fazendo uma coisa nova. Oh, Rabaxiquibas.
Obrigado, Pai, no nome de Jesus, por homens e mulheres cheios da unção, cheios do poder, cheios do Espírito, cheio do Senhor, se movendo por amor a pessoas, tendo revelação de quem é o Senhor, Pai. Obrigado por espírito de sabedoria, espírito de entendimento, Pai. Pai, em nome de Jesus, crescendo no coração de cada um deles, para que eles possam entender o chamamento, a herança e o poder que opera neles, Pai. E eles serão como uma dinamite na mão do Senhor, Pai, saqueando o inferno e povoando os céus. Obrigado por onde eles indo, Pai, fazendo a diferença. Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. Obrigado porque eu estou diante de grandes agentes de transformação. Isso não tem a ver com idade, isso tem a ver com o poder que eles carregam. E se eles carregam Cristo, Pai, eles carregam o Todo-Poderoso, que tem o poder de transformar e mudar, Pai, a realidade de muitas pessoas. Pai, eu te agradeço pela unção e operação na vida deles, a unção de inspiração nos julgos, a unção, Pai, em nome de Jesus, Pai, promovendo a vida deles, a unção colocando eles, Pai, no novo nível no Senhor essa noite. Eu te agradeço, Pai, porque eu sei que o Senhor, Pai, nesse novo tempo, nessa nova estação, o tempo de inverno acabou e é chegado, Pai, o tempo, Pai, no nome de Jesus, Pai, o tempo da primavera, o tempo de fruto, o tempo de colheita nessa igreja. E eu declaro, Pai, que a colheita deles será extraordinária, extraordinária, extraordinária. Pai, em nome de Jesus, nós cobrimos o pastor dessa casa. Eu quero te convidar, você vem aqui, coloca a mão sobre o seu pastor. Você vai orar pelo seu pastor. Você ora pelo seu pastor, irmão? A Bíblia fala, sabe que às vezes a gente fala assim, mas é o pastor, colocamos a culpa no pastor, mas a Bíblia fala que se o pastor for ferido, as ovelhas são dispersas. Sabe que às vezes as ovelhas têm parte nisso? Então põe a mão aí no seu pastor, ame o seu pastor, segure na mão dele, tem pé lá, põe a mão no pé lá no pastor. Porque se as pernas dele permanecer fortes, meu irmão, ele vai permanecer forte. Um pastor forte é uma igreja forte. Por isso ora, interceda por ele. Abre sua boca. Você que está aqui na frente, começa a abençoar. Deus abençoe o meu pastor. Pai, obrigado pela vida do pastor Daniel. Obrigado pelo avivamento, Pai. Começando pelo cabeça da casa. Eu declaro esse homem cheio do fogo, cheio do poder, cheio do temor. Pai, obrigado, Pai, por esse homem que tem perseverado e se mantido fiel com as coisas do Senhor, Pai. Pai, aqueles que colocam a mão no arado e não olham para trás, Pai, existe uma recompensa, existe um galardão. E o trabalho dele no Senhor não é em vão, Pai. Não é em vão, existe um galardão. Por isso nós cobrimos a vida dele. E como igreja nós declaramos, pastor, nós estamos com você. Pai, obrigado por pessoas abraçando o pastor e tornando o pastor, levantando as mãos, como fizeram com Moisés, Pai. Arão e U, obrigado por Arãos e U surgindo no meio dessa igreja e levantando a mão do pastor para permanecer diante, Pai, de uma peleja, do qual o Senhor já deu a vitória. Eu declaro o avivamento dessa casa, começando por o pastor, e Pai, descendo sobre todos, todos cheios do Espírito, cheios do poder, cheios da unção, cheios da glória de Deus. Pai, eu declaro o pastor suprido, nada faltando. Eu declaro saúde divina. Eu declaro a força do Senhor operando no físico dele. Obrigado pelo espírito de sabedoria. Obrigado pelo espírito de revelação. Obrigado, Pai, o Senhor iluminando os olhos do coração dele. Pai, eu te agradeço, Pai, porque quando ele subir para ministrar, ele vai estar cheio da unção, cheio do poder, cheio do Espírito. Pessoas, Pai, vão ser curadas. Pessoas vão ser saradas. Pessoas vão se levantar em ousadia nessa igreja. Obrigado, porque, Pai, se entrar o paralítico sairá daqui curado. Pai, se entrar alguém com câncer, vai sair daqui curado. Se entrar alguém aqui cativo, vai sair daqui liberto.
Obrigado por uma igreja vivendo a unidade da igreja. Como Cristo orou, Pai, faz-nos um, como nós somos um. Façam deles um, para que o mundo creia. Obrigado porque através da unidade dessa igreja, esse bairro vai crer que o Senhor existe. Eu abençoo essa casa, eu abençoo essa igreja e declaro uma expansão. Eu declaro um povo fazendo proezas. E eu declaro, Satanás, o tempo de deserto acabou. E eu declaro um tempo de rio sobre essa casa. Não será como gotejar, mas será um rio abundante sobre este lugar. Obrigado pelo rio do Senhor, Pai, fluindo entre essas portas, inundando cada canto dessa cidade. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, esse bairro sendo impregnado, Pai, com a Tua glória e com a Tua unção. Eu declaro, Pai, a influência do diabo, Pai, perdendo força, e Cristo, Pai, resplandecendo sobre este lugar. Obrigado porque Cristo, Pai, em nós é a esperança da glória. E quando nós saímos para as ruas, quando nós saímos pela nossa vizinhança, os vizinhos vão ver Cristo em nós. Cristo em nós. Seremos como cartas abertas, onde as pessoas possam ler Cristo em nossas vidas. Nós cobrimos esse homem de Deus, cobrimos toda a liderança dessa igreja, todos aqueles que exercem liderança. Nós cobrimos, Pai. Obrigado pela vida do Mateus. Cobrimos a vida dele, a liderança dele. Pai, obrigado por muitos jovens que estão chegando neste lugar. Aquilo que o Senhor tem para a juventude dessa igreja não foi interrompido, Pai. Muitos jovens foram disparados para muitos lugares, mas, Pai, ainda existe, Pai, em nome de Jesus, uma nova unção para este novo tempo, onde jovens e adolescentes serão atraídos para este lugar. Eu declaro, jovens, vocês vão vir para este lugar, deixando bares, baladas, deixando tráficos, deixando muitos lugares, para vir para este lugar ouvir o Evangelho. Obrigado, Pai, pelo Mateus, cheio do fogo, cheio do poder, avivado, Pai, e perseverando, sabendo que a promessa que o Senhor fez, o Senhor é fiel para cumprir. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, o coração dele queimando, queimando, queimando por amor a vidas. Obrigado, Espírito Santo. O Senhor levando ele para muito mais. O Senhor tirando ele de muito mais e levando ele para muito mais. O Senhor tirando ele de muito mais e levando para muito mais. Obrigado por habilidades sobrenaturais para esse tempo, para liderar com sabedoria e com firmeza e com ousadia, coisas que ele nunca imaginou que ia fazer, ele fazendo. Eu libero a unção que está sobre a minha vida, Pai, sobre a vida dele, e declaro, Espírito Santo, em nome de Jesus, o Senhor ir na frente dele e conduzir nos caminhos dele para tempo de proezas. Mateus vai inaugurar, Pai, coisas grandiosas e gloriosas em nome de Jesus. Obrigado por essa igreja avançando em unidade, em amor. Pai, obrigado em nome de Jesus, Pai. Em cada culto, nós vamos ver uma pessoa diferente neste lugar. Em cada culto, nós vamos ver uma alma se rendendo ao Senhor. Porque esse é o propósito da igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, essa é a nossa oração e te rendemos ações de graças. Em nome de Jesus, obrigado, Pai, por essa noite. Em nome de Jesus. Se tem alguém aqui enfermo, eu declaro cura operando agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.